Quando eu estou ensinando sobre idolatria, eu estou ensinando. Em princípio, eu não estou acusando A, B ou C. Estou trazendo um ensino sobre um tema, né? Sobre um tema. No caso, a idolatria. Mas eu quero, assim, voltar um pouquinho e falar uma outra coisa para vocês hoje. As heresias como essas, da idolatria, do purgatório, etc., elas não surgiram de repente, entendeu? Não foi assim. As heresias, elas vêm lentamente entrando na vida da igreja. Toda igreja, se não se cuidar, alguma heresia entra lá. No caso do catolicismo, ou melhor dizendo, do romanismo, as heresias não surgiram assim de repente. No primeiro século, a igreja em Roma era uma igreja realmente cristã, realmente evangélica, baseada de fato nos evangelhos, baseada nos ensinos dos apóstolos. Inclusive Pedro, Paulo, etc., nos ensinos dos apóstolos. Mais tarde, só lá no começo do século IV, é que a coisa descambou mesmo, né? Quando Constantino, que até foi considerado por alguns teólogos como um Messias, né? Ele começou a financiar a construção de grandes basílicas, né? Então, houve um casamento, né? Um casamento que trouxe Satanás para dentro da igreja. Aqui no livro de Apocalipse, fala na história das 7 igrejas, na profecia para as 7 igrejas, Pérgamo corresponde a esse período, né? Então, Pérgamo significa mau casamento. Então, houve uma mistura no tempo de Constantino entre o Estado começou a financiar a igreja, não é? E a igreja que até então não estava no desvio, algumas teologias erradas, mas aí descambou de vez com Constantino, né? Na época de Constantino, já no início do IV século. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, é que a teologia da Igreja Católica apostólica, dita apostólica romana, da Igreja Romana, a teologia da Igreja Romana, ela é uma teologia que interpreta a Bíblia de maneira não é literal. Você lê o texto e acaba criando uma interpretação que você quer usar o texto apenas como para que o seu pensamento seja justificado pelo texto bíblico. É exatamente o contrário que precisa acontecer. Eu leio a Bíblia e o texto bíblico se torna o quê? A base do meu pensamento, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui, quer dizer, essa interpretação. Olha aqui o que é essa interpretação, né? Os livros apócrifos só foram acrescidos à Bíblia por volta do século XVI. São 7 livros acrescidos no século XVI. Você imagina, o cânon bíblico tinha sido terminado muito antes, séculos e séculos antes, né? Eles foram acrescentados em resposta à luta contra a reforma de Lutero, Zwinglio,
etc. Então, esses homens que estavam proclamando uma libertação do povo da mentira e uma volta do povo de Deus à Bíblia, então a Igreja de Roma acrescentou alguns livros ao cânon que não existia na Bíblia, que há 1.500 anos depois. Você veja como o desvio foi muito grande, enorme, foi uma coisa extraordinária, o desvio da igreja. Então, quando aqui, por exemplo, no livro da sabedoria, é um livro apócrifo, no livro da sabedoria, num certo trecho, no capítulo 3, fala assim, que eles ensinam, aliás, deixa eu ler aqui, se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Esse tormento aqui, que o livro fala, a Igreja de Roma fala que é o purgatório. Mas não tem nada a ver. Não tem isso. Uma alma não pode, não tem isso. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, depois da morte. Não tem um outro destino. Não tem como. Ou é o céu, ou é o inferno. Né? Não há como a pessoa... Então, isso aqui, sabe por quê? Você que é católico, romano, você que pertence à Igreja Romana, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso aqui foi criado pela Igreja Romana para angariar dinheiro dos fiéis. É uma fonte importante de dinheiro para a Igreja, né? A questão, o que eles ensinam, né, sobre o purgatório. Porque uma alma vai para o purgatório, eu pago uma missa, etc., ou enfim, e a pessoa vai. Isso é um absurdo, uma mentira. É só para tomar dinheiro do povo. A salvação é gratuita. Pela graça sois salvos. A salvação é de graça. Se a sua salvação não for de graça, se você não crer nisso, pelo novo nascimento, você nunca irá para o céu, você irá para o inferno. Isso aqui foi criado no século XVI, quando surgiu a Reforma, para angariar dinheiro para o Papa Leão X, entendeu? Então, toma cuidado e fique fora dessas heresias, desse engano, dessas mentiras, que está levando milhões de pessoas para o inferno.